Quando Charles Francis Hannell falava de Deus, muitas pessoas se confundiam. Algumas se sentiam confortáveis, outras profundamente desconcertadas. Isso porque Hannell não falava de um Deus distante, sentado em algum lugar do céu, observando o mundo como um juiz externo. Ele falava de algo muito mais próximo e muito mais exigente. Para Hannell, Deus não estava fora do homem. Deus era o princípio inteligente dentro do homem. E essa ideia, ainda hoje, continua sendo uma das mais mal compreendidas. Hannell chamava esse princípio de mente universal, não como metáfora poética, não como símbolo religioso, mas como lei ativa da criação. Ele afirmava que tudo o que existe, matéria, energia, forma, movimento, vida, nasce dessa mente universal. Nada surge separado dela. Por isso, tentar entender criação sem entender a mente universal é como tentar compreender música ignorando o som. No início do sistema chave-mestra, Hannell já deixava claro: a mente individual é uma expressão da mente universal. Essa frase, quando realmente compreendida, muda tudo. Ela dissolve a separação entre humano e divino. Ela elimina a ideia de um Deus distante. Ela desloca a responsabilidade da vida para dentro. E isso assusta muita gente, porque se a mente universal opera através de você, então sua vida não é resultado do acaso, da sorte ou da vontade externa. Ela é resultado do grau de consciência com que você utiliza essa mente. Hannell não estava interessado em discutir dogmas, crenças ou instituições. Ele estava interessado em funcionamento, como a vida funciona, como a criação acontece, como a consciência se manifesta em forma. Para ele, Deus não era um ser a ser temido, era uma inteligência a ser compreendida. E compreensão, para Hannell, sempre levava a domínio. A maioria das pessoas reza esperando intervenção. Hannell ensinava alinhamento. Alinhamento com o quê? Com a lei. Ele afirmava que a mente universal opera por leis tão exatas quanto as leis da física. Não há favoritismo, não há punição, não há exceções. Há apenas causa e efeito. Quando o indivíduo age em harmonia com a mente universal, a vida flui. Quando age em oposição, a vida resiste. Não por castigo, mas por incoerência. Aqui surge o primeiro grande hook espiritual. Se Deus é a mente universal, então orar não é pedir, é sintonizar. Essa afirmação muda completamente a ideia tradicional de espiritualidade. Hannell ensinava que a verdadeira oração não é verbal, mas mental e vibracional. Não se trata de palavras, mas de estado. O estado interno é a linguagem da mente universal. Quando o indivíduo mantém um estado de clareza, confiança e ordem, ele está em oração, mesmo em silêncio. Quando mantém medo, conflito e desordem, ele também está orando, mas em outra frequência. A mente universal responde sempre. Nunca deixa de responder. Ela responde não ao que você pede, mas ao que você expressa. Por isso, Hannell dizia que muitos rezam por prosperidade enquanto vivem mentalmente na escassez e se frustram. Não entendem que a lei não responde à intenção verbal, mas à condição mental dominante. Aqui, Hannell introduz algo revolucionário para sua época. Deus não decide. A lei responde. Essa afirmação não diminui o divino. Ela o torna acessível e justo. Se Deus fosse arbitrário, não haveria segurança. Mas, sendo lei, há previsibilidade. E previsibilidade gera poder consciente. Hannell afirmava que o maior erro espiritual da humanidade foi separar Deus da vida prática. Colocar Deus no templo e não na mente. Na oração e não na decisão. No domingo e não no cotidiano. A mente universal está ativa em cada pensamento, cada escolha, cada emoção sustentada. Nada escapa. Isso significa que criação não é um evento raro. Criação é contínua. Você está criando agora. Criou ontem. Criará amanhã. A única diferença é se faz isso conscientemente ou inconscientemente. E aqui termina essa parte, com uma verdade que prepara todo o caminho adiante. Hannell não ensinava a acreditar em Deus. Ele ensinava a compreender a mente universal e cooperar com ela.
Charles Francis Hanel sabia que muitas pessoas travavam no ponto em que Deus era apresentado como algo externo, antropomórfico e distante. Por isso ele fazia um movimento ousado, retirava Deus da forma e o colocava no princípio. Para Hanel, a mente universal não era uma entidade com vontades humanas. Era energia inteligente em ação constante. Energia que pensa, energia que organiza, energia que se expressa como vida. Esse conceito, para sua época, era revolucionário e ainda hoje continua sendo. Hanel afirmava que tudo o que existe é a expressão dessa energia inteligente. Não há separação real entre espírito e matéria, apenas diferença de densidade. O que chamamos de matéria é energia condensada. O que chamamos de pensamento é energia em estado sutil. Ambas obedecem à mesma lei. Aqui surge um ponto essencial. A mente humana não cria energia, ela direciona a energia. Esse entendimento muda completamente a noção de poder pessoal. Você não força a criação, você canaliza. A mente universal é o reservatório infinito. A mente individual é o instrumento seletor. Hanel comparava esse processo a uma corrente elétrica. A energia está sempre disponível, mas só flui quando há condução adequada. Pensamento é condução. Por isso, pensamentos confusos geram resultados confusos. Pensamentos ordenados geram resultados ordenados. Não por punição divina, mas por coerência energética. Hanel ensinava que Deus não dá nem retira. Deus flui, e flui na direção da menor resistência mental. Onde há clareza, a energia se manifesta com facilidade. Onde há conflito interno, ela encontra bloqueio. Esse entendimento remove o medo espiritual. Não há um Deus irado observando erros humanos. Há uma lei perfeita respondendo exatamente ao uso que se faz dela. Hanel dizia que o medo de Deus nasce da ignorância da lei. Quando a lei é compreendida, surge respeito, não temor. Respeito pela ordem universal. Aqui, ele introduz um dos conceitos mais profundos de todo o sistema chave-mestra. O homem não é um suplicante diante de Deus, é um colaborador da criação. Isso não significa arrogância, significa responsabilidade. Se a mente universal opera através de você, então seus pensamentos não são neutros. Eles são atos criativos. Cada pensamento sustentado molda energia. Cada emoção sustentada colore essa energia. Cada ação direciona sua manifestação. Por isso, Hanel afirmava que espiritualidade sem disciplina mental é ilusão. Não basta acreditar. É preciso operar conscientemente. A maioria das pessoas vive espiritualmente distraída. Pensa uma coisa, sente outra, age de uma terceira forma. Essa fragmentação dispersa energia. A mente alinhada, por outro lado, cria foco, e foco é poder. Hanel ensinava que a energia universal responde à unidade interna. Quando pensamento, emoção e intenção caminham juntos, a criação se acelera. Aqui, ele se distancia completamente da visão religiosa tradicional. Deus não responde a promessas, sacrifícios ou palavras bonitas. A mente universal responde a estado de ser. O estado interno é a assinatura energética que determina o que se manifesta. Por isso, duas pessoas podem repetir as mesmas palavras e obter resultados opostos. Não é o que dizem, é o que são internamente. Hanel explicava que a energia universal não distingue bem e mal como conceitos morais humanos. Ela distingue apenas ordem e desordem. Ordem gera expansão. Desordem gera limitação. Quando o indivíduo vive em coerência, a energia flui como crescimento. Quando vive em contradição, a energia se manifesta como conflito, não por castigo, por natureza. Essa compreensão transforma sofrimento em aprendizado. Nada está dando errado. Algo está ensinando. E quando o estudante entende isso, ele deixa de lutar contra a vida e começa a ajustar a si mesmo. A energia universal não muda. Quem muda é o canal. E aqui está um dos maiores segredos espirituais de Hanel. O poder não está em impedir que Deus mude as circunstâncias, mas em mudar o estado interno que produz essas circunstâncias. Isso exige maturidade espiritual.
Exige abandonar a postura de vítima. Exige assumir o papel de criador consciente. Mas quem faz esse movimento nunca mais se sente abandonado pela vida, porque entende que a fonte nunca esteve fora. Charles Francis Hanel afirmava algo que para muitos soava quase perigoso. O pensamento humano é criativo, porque participa da mesma substância da mente universal. Não é uma cópia imperfeita, não é uma versão menor desconectada. É uma expressão local da inteligência infinita. Essa afirmação dissolve qualquer ideia de separação real entre o indivíduo e a fonte da criação. Hanel ensinava que a mente individual funciona como um ponto de focalização da mente universal. Onde a atenção é direcionada, a energia se organiza. Pensamento não é apenas reflexão. Pensamento é atividade energética organizada. Por isso, ele insistia que pensamentos vagos produzem resultados vagos. Pensamentos claros produzem resultados claros. Não por coincidência, mas por correspondência direta. Hanel afirmava que toda a criação segue uma sequência imutável: pensamento, sentimento, forma. Nada surge diretamente na forma física. Tudo passa primeiro pelo campo mental. Esse entendimento é o que transforma a espiritualidade em ciência prática. O pensamento humano atua como molde. A energia universal preenche esse molde. Mas aqui surge um detalhe crucial que poucos compreendem. A energia não responde ao pensamento passageiro, mas ao pensamento dominante. O pensamento dominante é aquele que se repete, que é sentido, que se torna habitual. Por isso, desejar algo não é suficiente. É preciso habitar mentalmente aquilo que se deseja. Hanel dizia que o homem não cria aquilo que quer, mas aquilo que consente internamente como verdadeiro. Consentimento mental é muito mais poderoso do que esforço. A mente que consente com escassez, mesmo reclamando dela, continua criando escassez. A mente que consente com ordem cria prosperidade, mesmo enfrentando desafios temporários. Aqui entra a importância da imaginação consciente. Hanel não via a imaginação como fantasia, mas como faculdade criadora. A imaginação organiza pensamento em forma interna antes que ele se manifeste externamente. Por isso ele ensinava que visualizar não é sonhar acordado. É ensinar à mente o que aceitar como real. Quando a imaginação é disciplinada, ela se torna ferramenta de criação. Quando é dispersa, torna-se fonte de ansiedade. A maioria das pessoas imagina automaticamente o pior. Isso também é criação. Hanel alertava que a imaginação não treinada trabalha contra o indivíduo. Mas quando educada, ela se torna o canal mais direto entre a mente individual e a mente universal. Outro ponto essencial. Hanel ensinava que emoção é o combustível do pensamento. Pensamento sem emoção é fraco. Emoção sem pensamento é caótica. Quando o pensamento claro encontra a emoção equilibrada, a criação se acelera. Mas emoção não significa euforia, significa convicção tranquila. A convicção comunica à mente universal que aquele molde está pronto para ser preenchido. Aqui surge um dos maiores mal-entendidos modernos. Não é a intensidade emocional que cria, mas a estabilidade emocional. Explosões emocionais são instáveis. Convicção silenciosa é magnética. Hanel afirmava que a mente em paz cria com mais poder do que a mente excitada. Esse ensinamento contraria quase tudo o que se vê hoje sobre manifestação. O sistema chave mestra não busca êxtase, busca coerência, e coerência gera poder sustentável. Nesse ponto, o estudante começa a perceber que não precisa controlar o mundo externo. Precisa educar o mundo interno. O pensamento alinhado com a mente universal não tenta dominar circunstâncias. Ele cria condições, e condições atraem resultados. Hanel dizia que o homem se torna verdadeiramente espiritual quando compreende que cada pensamento é um ato de criação e passa a pensar com responsabilidade. Esse é o nascimento do Criador consciente. Não alguém que exige da vida, mas alguém que coopera com a lei. E quando essa cooperação se estabelece, a vida deixa de parecer hostil.
ela se torna responsiva. Charles Francis Hanel afirmava que o medo é sempre fruto da sensação de separação. Separação de Deus, separação da vida, separação da fonte. Enquanto o indivíduo acredita que está isolado em um universo hostil, ele vive em alerta constante, tentando se proteger de forças externas imaginadas. Mas, quando compreende a mente universal, essa sensação começa a se dissolver. Hanel ensinava que a unidade não é algo que se conquista, é algo que se reconhece. O indivíduo nunca esteve separado da fonte, ele apenas acreditou estar. Essa crença gerou medo, e o medo gerou desordem mental. A mente universal, sendo inteligência infinita, não pode ser ausente. Ela está igualmente presente em todos os lugares, em todos os seres, em todos os momentos. Quando o estudante realmente absorve essa verdade, algo profundo acontece. A vida deixa de parecer um campo de batalha. Não há mais necessidade de lutar contra o mundo. Há apenas necessidade de alinhar-se com a lei. Hanel afirmava que o medo enfraquece a criação porque fragmenta a mente. A mente fragmentada perde foco, perde clareza, perde direção. Já a mente unificada se torna estável. Estabilidade interna gera confiança. Confiança gera poder silencioso. Nesse ponto, Hanel deixa claro que espiritualidade verdadeira não é emoção intensa, mas equilíbrio profundo. O indivíduo deixa de oscilar entre esperança e desespero. Ele passa a viver em expectativa tranquila. Essa expectativa não é passiva, é ativa e consciente. Ele sabe que a mente universal responde à ordem, não ao pânico. Por isso, quando desafios surgem, ele não entra em colapso. Ele observa, ajusta e mantém o estado interno. Essa postura transforma completamente a experiência de vida. Hanel ensinava que a maioria das pessoas sofre não pelos eventos em si, mas pela interpretação que faz deles. Quando o indivíduo se sente separado, interpreta qualquer obstáculo como ameaça. Quando se sente unido, interpreta como ajuste. Nada está contra, tudo está ensinando. Esse entendimento elimina a culpa espiritual. Não existe um Deus observando erros humanos para punir. Existe uma lei refletindo estados internos. Erro não é pecado. Erro é desvio temporário de alinhamento, e todo desvio pode ser corrigido. Essa compreensão gera paz profunda. Hanel afirmava que a paz não vem de circunstâncias perfeitas, mas de certeza interior. Certeza de que a fonte é constante. Certeza de que a lei é justa. Certeza de que nada essencial pode ser perdido. Quando essa certeza se estabelece, o medo perde sua base. E sem medo, a energia flui livremente. Essa fluidez é fundamental para a criação consciente. A mente em medo contrai. A mente em unidade expande. Expansão não significa irresponsabilidade, mas abertura. O indivíduo começa a confiar mais na própria intuição, porque entende que ela é um canal da mente universal. Intuição não é impulso emocional, é percepção silenciosa. Hanel ensinava que a intuição se torna mais clara à medida que o medo se dissolve. E quanto mais clara a intuição, mais precisas se tornam as decisões. Essa precisão reduz erros, conflitos e desgaste emocional. Nesse ponto, a espiritualidade deixa de ser busca externa e se torna estado permanente. O indivíduo não precisa mais procurar sinais, confirmações ou aprovações externas. Ele sente quando está alinhado. E sente quando precisa ajustar. Essa sensibilidade é o verdadeiro guia. Hanel dizia que quem compreende a unidade nunca se sente sozinho, mesmo em silêncio, porque sabe que a fonte está ativa dentro, e essa presença interna muda tudo. Charles Francis Hanel afirmava algo que, quando plenamente compreendido, muda a percepção de toda a existência. O ser humano não foi criado para implorar a vida, foi criado para cooperar com ela. Essa afirmação, simples à primeira vista, contém uma revolução silenciosa. Durante séculos, a humanidade foi ensinada a se ver como pequena, frágil e dependente de forças externas imprevisíveis. Deus foi apresentado como distante, a vida como aleatória, o destino como algo imposto. Hanel
desmonta essa visão com precisão. Ele afirma que o homem é uma individualização da mente universal, não um observador separado dela. Isso significa que criação não é um milagre ocasional, é um processo contínuo. Tudo o que existe foi primeiro concebido como pensamento. Nada surge sem causa mental. Portanto, quando o homem pensa, ele não está apenas imaginando. Ele está ativando a mesma lei que criou os mundos. Esse é o ponto em que muitos recuam, porque assumir isso exige responsabilidade. Se o pensamento cria, então não existe vítima permanente. Existe ignorância temporária da lei. Hanel dizia que a maior escravidão humana não é externa, mas mental. O homem sofre porque não entende o poder que carrega. Quando esse entendimento surge, algo profundo acontece. A culpa se dissolve e a responsabilidade nasce. Responsabilidade aqui não é peso, é liberdade consciente. O indivíduo percebe que não precisa mais lutar contra a realidade. Ele precisa organizar o próprio mundo interno. Nesse ponto do ensinamento, Hanel deixa claro que o universo não responde à necessidade, mas à harmonia. Pensamentos caóticos geram experiências caóticas. Pensamentos claros geram experiências ordenadas, não por punição, por lei. O clímax desse entendimento acontece quando você percebe que Deus não cria por ele, Deus cria através dele. Essa frase muda tudo. Não existe conflito entre espiritualidade e prosperidade. Não existe oposição entre fé e ação. A ação correta nasce do pensamento correto, e o pensamento correto nasce do alinhamento com a mente universal. Nesse ponto, o homem deixa de pedir permissão para viver bem. Ele entende que prosperar não é vaidade, é expressão natural da vida em expansão. Hanel ensinava que a vida sempre busca crescimento, ordem e abundância. Se isso não estivesse correto, nada teria evoluído. Portanto, resistir à prosperidade é resistir à própria lei da vida. Quando o indivíduo compreende isso, ele para de se sabotar. Ele deixa de sentir culpa por desejar mais paz, mais recursos, mais liberdade, porque entende que mais significa melhor canalização da energia universal. Nesse estágio, a mente não está mais dividida entre espiritual e material. Tudo se torna expressão do mesmo princípio. O trabalho se torna serviço consciente, o dinheiro se torna energia circulante, o sucesso se torna consequência, não objetivo. Esse é o verdadeiro domínio. Domínio não sobre pessoas, mas sobre estados internos. Hanel dizia que quem domina o próprio pensamento não pode ser dominado por circunstâncias, porque circunstâncias são efeitos, e ele está na causa. Esse entendimento gera algo raro: autoridade silenciosa. O indivíduo não precisa convencer ninguém, não precisa provar nada. Sua presença transmite estabilidade. As pessoas sentem segurança ao redor dele, mesmo sem saber por quê. Essa é a marca do alinhamento. No clímax do sistema, Hanel afirma que o homem desperto não vive mais reagindo. Ele vive criando antecipadamente. Ele escolhe pensamentos como quem escolhe sementes. Sabe que cada uma crescerá segundo sua natureza. E por isso ele se torna cuidadoso, disciplinado e consciente, não por medo, mas por sabedoria. Essa é a verdadeira maturidade espiritual. Não é êxtase constante, é coerência diária. O homem alinhado com a mente universal não vive esperando sinais externos. Ele se torna o sinal. Sua vida começa a refletir ordem, clareza e expansão. E nesse ponto, algo essencial acontece. A busca termina, porque o que ele procurava fora sempre esteve dentro. Ele não busca Deus. Ele expressa Deus. Ele não busca poder. Ele exerce poder consciente. Ele não busca propósito. Ele se torna propósito em ação. Esse é o ápice do ensinamento de Hanel. Não há promessa vazia. Não há fantasia. Há lei, ordem e consciência. E quem entende isso, nunca mais vive da mesma forma. Charles Francis Hanel sempre deixou claro que conhecimento sem aplicação é apenas informação elegante. A mente universal não foi revelada para ser admirada. Foi revelada para ser vivida. Por isso,
O verdadeiro encerramento desse ensinamento não está em compreender conceitos elevados, mas em incorporá-los na rotina diária. A integração começa no silêncio. Hanel ensinava que o silêncio não é ausência de som, mas presença de consciência. É no silêncio que o indivíduo percebe se está alinhado ou disperso. Poucos minutos por dia são suficientes, desde que sejam conscientes. Silêncio não é fugir do mundo. É ajustar o eixo interno antes de agir. A segunda integração acontece no pensamento escolhido. Pensar não é automático, é um ato criativo. Cada pensamento sustentado imprime uma direção à energia mental. Por isso, Hanel recomendava observar os próprios pensamentos sem julgamento, mas com firmeza. Não para lutar contra eles, mas para substituí-los conscientemente. Onde há medo, introduz-se compreensão. Onde há dúvida, introduz-se ordem. Onde há confusão, introduz-se clareza. Esse processo não é instantâneo, mas é cumulativo. Cada ajuste interno cria estabilidade. A terceira integração acontece na emoção disciplinada. Hanel nunca defendeu repressão emocional. Ele defendia governo emocional. Emoções são respostas à interpretação mental. Quando a interpretação muda, a emoção se reorganiza. O indivíduo alinhado com a mente universal não se deixa arrastar por picos e quedas. Ele aprende a permanecer centrado. Esse centro é o ponto de poder. A quarta integração acontece na ação consciente. Pensamento correto sem ação gera estagnação. Ação sem pensamento correto gera desgaste. A ação alinhada é simples, precisa e constante. Não é frenética, não é ansiosa. Ela flui naturalmente a partir do estado interno. Hanel dizia que quando o indivíduo age a partir da unidade, o esforço diminui e os resultados aumentam. Isso não é sorte, é coerência. A quinta integração acontece no relacionamento com a vida. O indivíduo alinhado deixa de ver a vida como algo que precisa ser vencido. Ele passa a cooperar. Problemas se tornam ajustes. Desafios se tornam instruções. Fracassos se tornam refinamentos. Nada é desperdiçado. Tudo contribui para a expansão. Esse estado mental transforma completamente a experiência cotidiana. A ansiedade diminui. A comparação desaparece. A necessidade de aprovação se dissolve. O indivíduo começa a confiar no próprio ritmo. Essa confiança não nasce do ego, mas da compreensão da lei. Ele sabe que a mente universal opera com precisão absoluta. Nada chega antes do tempo. Nada chega depois. Tudo chega quando o alinhamento está completo. Essa compreensão gera paciência ativa. Paciência não como espera passiva, mas como confiança silenciosa. E então, algo extraordinário acontece. A vida começa a responder de forma diferente. Oportunidades surgem com naturalidade. Pessoas aparecem no momento certo. Decisões se esclarecem sem esforço excessivo. Não porque o mundo mudou, mas porque a mente mudou. Esse é o verdadeiro milagre. Hanel nunca prometeu ausência de desafios. Ele prometeu domínio interno diante deles. E esse domínio é o maior tipo de riqueza que existe, porque ninguém pode tirá-lo. Ao final desse ensinamento, resta uma escolha simples e poderosa: continuar vivendo no piloto automático ou assumir conscientemente o papel de co-criador da própria experiência. Essa escolha não exige perfeição. Exige apenas constância. Pequenos ajustes diários constroem grandes transformações. E agora, se esse conteúdo despertou algo em você, se em algum momento você sentiu clareza, calma ou reconhecimento interior, isso não foi acaso, foi ressonância. A mente universal responde quando é reconhecida. Escreva nos comentários: eu me alinho à mente universal. Esse gesto simples fixa o compromisso interno. Curta este vídeo se essa mensagem trouxe clareza e paz. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que também estão prontas para despertar. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada consciente. Aqui não falamos de promessas vazias, falamos de lei, prática e transformação real. Porque quando a mente se alinha,
a vida responde.